Os jogos da final do Barezão foram suspensos agora à tarde pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. E sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Oi, Rose, boa noite para você mais uma vez. O que afinal motivou essa decisão em cima da hora? Oi, Nayandra, boa noite novamente. Olha só, o Nacional fez duas alegações aí para pedir a suspensão da final do Barezão. A primeira é que a torcida do Manaus teria usado sinalizadores durante a partida de quarta-feira, que acabou eliminando aí o Nacional. E a segunda é que o time do Manaus, teria acontecido uma invasão de campo que teria prejudicado o time do Leão da Vila Municipal. Uma história meio complicada, para a gente entender, mas a gente tem a ajuda do Leanderson Lima, que é comentarista de futebol aqui da TV A Crítica. Anderson, na quarta-feira foi então uma partida bastante movimentada, cheia ali de catimba, digamos assim, né? Isso mesmo, boa noite. Foi um jogo muito complicado, muita catimba, teve invasão de campo e a alegação do Nacional é justamente essa. Porque de acordo com o documento de súmula, da súmula apresentada, o delegado da partida teria dito que os dirigentes do Manaus abriram a cancela e incitaram os torcedores a entrar, até essa invasão de campo. Então é com base nisso que o Nacional está alegando a impugnação da partida, porque aí entra o elemento externo, que teria atrapalhado, de acordo com a visão do Nacional, o final da partida. Então a FAF, que no primeiro momento tinha decidido que ia continuar, ia fazer os jogos mesmo assim, voltou atrás, isso já no meio da tarde, e decidiu cancelar a partida de amanhã. Eu acho que é uma atitude prudente, porque primeiro assim você vai dar um banho de água fria nos torcedores que vão estar assistindo ou em casa ou no estádio, vão ter aquela seguinte visão: nossa, eu estou vendo um jogo que pode não valer nada amanhã, porque isso vai ser julgado, vai ser toda uma situação, então pode repetir a semifinal ou pode eliminar o time do Manaus, tem tudo isso, e esse julgamento está previsto para acontecer no dia 22, que o campeonato, vale dizer que deveria ter a sua primeira final agora no sábado 13 e o segundo jogo no dia 20, ou seja, vai acontecer agora depois da data prevista para o fim do Barezão. Agora, se o pedido do Nacional for acatado, o que pode acontecer com o time do Manaus, Pode ter multa, pode ter suspensão, o que de fato pode acontecer? Olha, pode ter multa para os dirigentes, pode ter suspensão dos dirigentes, pode ter anulação, a impugnação da partida, a realização de uma nova partida ou até mesmo a exclusão sumária do time do Manaus. Agora, é uma situação um pouco complicada você, por exemplo, para você provar que os dirigentes fizeram isso, você tem que ter uma filmagem, tem que ter uma testemunha, isso cabe recurso. Então, assim, por exemplo, os dirigentes do Manaus podem levar o caso para a esfera nacional da Justiça Desportiva. Inclusive, em nota hoje, a própria diretoria do Manaus negou que tivesse feito esse ato de pedir para o torcedor invadir o campo, prometeu processar judicialmente a quem fez a alegação. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ter muita água rolando debaixo dessa ponte, muita confusão para a gente poder descobrir quem vai ser o campeão amazonense. Então o bicho está pegando nos bastidores. Agora, só para a gente entender, essa partida acabou terminando empatada na quarta-feira e o time do Manaus acabou levando vantagem. Porque é o seguinte, o Manaus é o time que teve a melhor campanha do segundo turno. Então, por ter a melhor campanha, ele jogou a final pelo resultado igual. Então acabou ficando no 0-0, então assim o Manaus FC conquistou o turno, conquistou a vaga, pelo menos teoricamente, na Série D do ano que vem e na Copa do Brasil. E o Nacional, nessa circunstância, estaria eliminado do campeonato. Então é um recurso que o Nacional entrou, que a partida realmente foi muito confusa, foi muito, eu diria assim, cheia de cenas lamentáveis, coisa que a gente não gosta de ver. Quem é fã de futebol quer ver o quê? Uma partida limpa, realmente decidida. É claro que é muito difícil você está falando de futebol, então sempre vai ter aquela catimba, sempre vai ter um jogador tentando atrapalhar, aquela coisa toda, mas dessa vez eu acho que passou um pouquinho da conta, foi um pouquinho demais. Então é momento realmente, eu acho que o mais prudente foi cancelar realmente, porque senão a gente ia ter aquela noção. Nas redes sociais mesmo as pessoas estavam perguntando: nossa, mas a FAF vai manter o jogo? Não vai valer nada, aquela coisa toda. Então, assim, para evitar o anticlímax com a própria torcida e para esperar esse resultado, porque você imagina o seguinte: se de repente a federação deixa rolar,
tem um campeão teórico, aí no tribunal de repente muda toda essa situação e você tem que realizar todos esses jogos outra vez. Melhor assim. Melhor assim, bem melhor, com certeza. Muito obrigada, viu, Leanderson, pelas suas informações aqui com a gente. Então é isso, Nayandra suspensa a final do Barezão até pelo menos o dia 22, quando deve sair a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Tá certo, Rose. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada aí pelo Leanderson. Boa noite para vocês. E daqui a pouco, às 8 da noite, as meninas do Iranduba entram em campo no Estádio da Colina contra o Vitória da Bahia. Diferente das campanhas recentes, o Hulk tenta vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série A1. O time amazonense tem apenas 1 ponto na competição e quer fugir da zona de rebaixamento. No caso de vitória do Iranduba, o time pode saltar da 12ª posição para a 10ª, mas depende de uma combinação de resultados. E assim continuar sonhando com a classificação para a segunda fase do campeonato. O resultado e os lances do jogo você acompanha no portal acritica.com. A gente sabe que viver do esporte não é uma tarefa fácil, mas muitos atletas do Amazonas conseguem superar todas as dificuldades. É o caso de quem pratica uma modalidade ainda pouco conhecida aqui no estado, mas que já tem formado campeões. Wrestling ou luta livre é uma modalidade que tem como objetivo finalizar o adversário em poucos minutos. Um trabalho que exige força, técnica e muita dedicação. E esses atletas amazonenses fazem isso bem. A meta agora é disputar uma Olimpíada. O treino mudou de uma vez por dia, 3, 4 vezes a semana. Mudou a 2 a 3 vezes por dia até sábado, de segunda a sábado. E hemos criado um sistema de trabalho para ele que inclui força, inclui a pista, velocidade, rapidez, trabalho específico, resistência à força, resistência à velocidade, trabalho especial dentro e fora do tapete. Além disso, o esporte tem ajudado a transformar vidas. Diana, de 17 anos, enfrentou a leucemia e o preconceito, assim, lutando. É um bom esporte, eu já viajei para vários outros lugares, tanto aqui no Brasil quanto fora. Já fui para a Argentina, para o Chile, disputar sul-americanos. Não é só um esporte para ganhar medalhas, estar no lugar mais alto do pódio, sim para conhecer o mundo, os bons lugares, o esporte proporciona tudo isso para você. Jaish, outro atleta, migrou do jiu-jitsu para o wrestling há 2 anos e agora tem ajudado a levar o nome do Amazonas para outros países. Eu já era do jiu-jitsu, fazia 5 anos que eu estava lá. E ainda não, o jiu-jitsu ainda está no sangue, porém quando eu cheguei aqui na Vila Olímpica e treinei luta olímpica pela primeira vez, foi uma primeira vista, não quis mais sair daqui. Os atletas acabaram de voltar com medalhas do Campeonato Brasileiro de Luta Livre Profissional e, se depender da disposição deles, ainda vem muito mais pela frente. E com a proximidade da Páscoa, muita gente aproveita para comprar o presente mais comum nessa época, né? Que é o ovo de chocolate. E de olho no peso e na qualidade do que é colocado à venda, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas já começou uma operação para evitar fraudes. Produtos de diversas marcas foram recolhidos das prateleiras dos supermercados e foram analisados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. No laboratório, os técnicos do IPEM pesam os ovos para verificar se o consumidor não está sendo enganado. Com o objetivo de evidenciar se aquela informação na embalagem dos ovos de Páscoa corresponde ao peso real. Nós vamos visitar aproximadamente 200 estabelecimentos. Nós estamos com uma unidade fluvial na calha do Rio Solimões, que são mais 18 municípios, que irá aumentar a cobertura. Além de verificar se o peso do produto é superior ao descrito na embalagem, o IPEM também analisa os brindes e brinquedos que vêm dentro dos ovos de chocolate. É que esses objetos precisam vir com avisos alertando sobre a faixa etária, além de conter o selo do Inmetro. É um produto regulamentado pelo Inmetro. Para ser comercializado ou doado, tem que ostentar a certificação que garante que passou por todos os ensaios de qualidade e não oferece risco à saúde das crianças. O ano passado, nós encontramos vários brinquedos
com metais pesados, com pontiaguda. Isso pode causar um sufocamento e automaticamente uma criança de até 3 anos de idade, ao colocar na boca, estaria sendo contaminada. As fiscalizações fazem parte da Operação Páscoa na Medida Certa, que acontece até a próxima quarta-feira. Em todo o ano passado, mais de 1.400 ovos de chocolate foram analisados. Os testes reprovaram 2 marcas. Por isso, a orientação do IPEM é que o consumidor fique alerta. Se na embalagem do ovo de Páscoa constam 400 gramas, ele vai colocar sobre a balança, a indicação deve ser acima de 400 gramas. Não pode ser igual e nem menor. Não pode ser igual porque ali tem o peso da embalagem. Então, de forma muito rápida, tem como o próprio consumidor detectar algum indício de fraude. Pois é, e as empresas que forem flagradas comercializando produtos fora das especificações serão autuadas e terão prazo de 10 dias para apresentar defesa. As multas podem chegar a R$ 1,5 milhão de reais. O número para fazer denúncias é o 0800 092 2020. Amanhã é comemorado o Dia do Hino Nacional Brasileiro e desde 2009, as instituições educacionais devem cantar pelo menos uma vez por semana, o que é chamado de hora cívica. E para você, qual a importância desse símbolo? Símbolo da pátria. Além de ser considerado um dos mais belos no mundo, o hino nacional brasileiro traz consigo muitas histórias. A melodia foi composta em 1822 por Francisco Manuel da Silva, maestro e professor brasileiro. Mas foi só em 1909 que a letra foi escrita pelo poeta e crítico literário Joaquim Osório. Percebeu que existe um intervalo curioso aí, né? Por que será que demorou tanto tempo para unir a melodia com a letra? Foram contextos totalmente diferentes, né? O Francisco Manuel da Silva, quando ele fez a música, ele fez para comemorar o fato do Dom Pedro I estar indo embora, né? Já que ele não apoiava o governo dele. Após a República é que veio novamente essa situação do Brasil ter os seus símbolos, né? A bandeira, ter o hino também. E aí falou, olha, nós já temos a música, falta, no entanto, aqui uma letra. Vale a pena dizer também que foi feito um ajuste também na música para atrelar a letra escolhida, que foi a do Osório Duque Estrada. O trabalho da dupla foi tão bom que conquistou uma nação. E foi em 1º de setembro de 1971 que o hino nacional brasileiro foi oficializado. Mas com uma letra tão rica em detalhes, será se os brasileiros sabem ela de cor e salteado? Ouviram dos piranga mais esplácida, de um povo herói dobrado, retumbante. Não é isso? Se teu futuro essa grandeza, terra adorada, então traz-me este Brasil, ó pátria amada. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, coloso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos de ti solas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. E as palavras difíceis, hein? Fúlgidos, garrida, lábaro e clava são de conhecimento popular? Não faço a mínima ideia. Clava. Faço a mínima ideia. Depois de erros e acertos, voltamos para perto de quem está começando a entender de cidadania. Nesta instituição, as crianças dão show na hora de cantar o hino. Desde 2009, todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, devem cantar o hino uma vez por semana. A diretora de ensino explica que a hora cívica é um momento de aprendizado e valorização da pátria. Existe uma legislação que estabelece que toda escola precisa organizar uma vez por semana a hora cívica. Nós entendemos que o aluno precisa entender a importância do seu país, a importância do seu estado, a importância da sua cidade para se sentir pertencente ao local. Existem também etiquetas que devem ser seguidas na hora da execução do hino. Deve sempre ser executado no início da cerimônia. Em sinal de respeito, cantá-lo de pé,
com os braços soltos ou com a mão no peito. Os aplausos podem acontecer apenas se o hino for cantado por um grupo musical, como em uma apresentação não formal. Celebrar o hino nacional e cantá-lo, com certeza você contribui um pouquinho para colocar na cabeça dessas crianças, né? Olha, vamos valorizar o nosso país, né? Vamos fazer a nossa parte para que ele vá bem, né? E entender que cada um deles que estavam aqui pode fazer a partezinha deles. Hoje, a parte deles é cantar o hino nacional, mas no futuro eles podem fazer muito mais. E é muito bonito. Veja em instantes, o governo anuncia repasse de 5 milhões para o Festival de Parintins e as dicas da nossa agenda cultural. Agora, 7h44, a gente volta já.